Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para refletir, meditarmos um pouco a palavra de Deus. Eu gostaria de dizer para você que a palavra de Deus é tudo que eu preciso, que você precisa para viver uma vida vitoriosa. Quando fala-se em viver uma vida vitoriosa, não é porque eu vou ter mais dinheiro, é porque eu vou ter trabalho, é porque eu vou ter saúde, é porque eu vou ter bens. Não. Uma vida vitoriosa é porque, apesar de todas as situações que eu estiver enfrentando, eu terei paz. Uma paz que vai exceder o meu entendimento. Eu sentirei o amor, um amor que vai exceder todo o meu entendimento. Vamos às Escrituras que eu gostaria de falar sobre, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 2, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus Ele é o autor da fé. Ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Então eu preciso entender isso. Hebreus 12, nós lemos 2 versículos, é importante entender, pois nele os cristãos são desafiados a correr e avançar e realizar a vontade de Deus sem desanimar. Neste capítulo, o autor usa a figura de uma corrida onde temos a meta de chegar até o fim. É neste capítulo que o autor nos lembra do exemplo de Jesus, que cumpriu sua missão enfrentando dificuldades, muitas dificuldades. E a gente também nós estamos nos deparando com muita dificuldade também. Nos versos iniciais do capítulo 12, aprendemos algumas profundas lições. Primeiro, na vida cristã, nós precisamos ter uma meta, porque assim diz Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, assim como também eu, não sem meta, mas sem luto, não como desferindo golpes no ar. É importante saber que o homem não consegue viver muito tempo sem meta. Em qualquer esfera da vida dele, não é só a esfera cristã, mas na esfera profissional, na esfera pessoal, na esfera familiar, na esfera sentimental, na esfera do seu trabalho. Ele precisa ter meta. Uma pessoa sem meta é uma pessoa sem rumo, porque quando ele tem uma meta, ele tem um caminho que é estabelecido para atingir essa meta. Então ele tem um rumo, alcançar a meta. E essa meta, eu não preciso ter uma meta, eu preciso ter várias metas. A meta na minha vida pessoal, uma meta na minha vida sentimental, uma meta na minha vida profissional, uma meta na minha vida intelectual, uma meta na minha vida pessoal, familiar. São metas, mas eu preciso estabelecer o caminho para alcançar essa meta, para que eu possa ter a motivação e o esforço que eu vou fazer para atingir essas metas. O alto índice de pessoas que estão morrendo por suicídio não é porque ele ficou doente e viu que não tem cura esse suicídio. Tem casos iguais a esse. Não é porque ele faliu e ele resolveu não lutar mais. Tem casos nessa situação. Mas o maior problema do maior número de pessoas que interrompem a sua vida é por causa da falta de meta, falta de objetivo, tédio, depressão. Isso faz com que a pessoa perca a força de continuar a lutar, a viver. E aí toma as atitudes arbitrárias, mas que não levam a nada, a não ser interromper a própria vida. A vida cristã é uma corrida e a gente precisa ter um alvo, precisa ter uma meta.
Aprendemos aqui em Hebreus que nós cristãos nós não andamos sem rumo, mas ao contrário somos como viajantes que percorrem a estrada principal, que correm com perseverança a carreira que está proposta. Nem o próprio Deus, esse Deus a quem servimos, ele trabalha sem meta o seu objetivo. Tudo que ele faz tem uma meta, tem um objetivo. Nós não devemos ser como turistas que retomam ao ponto de partida, mas como peregrinos que estão sempre em direção a um objetivo, mas não tem nada disso. Hebreus 12 nos revela que nossa meta é nada menos que o próprio Cristo. Assim nós devemos procurar ser semelhantes a Ele e ter sua presença em nós. É importante a presença dele. Se nós estamos em direção a um ponto de chegada, é bom que a gente se pergunte: estou tendo algum progresso? Estou avançando em minha vida? Seja em qualquer esfera, seja espiritual, seja material, seja familiar. Estou vendo resultados? Eu tenho uma meta, estou chegando cada vez mais perto dela? Alguém já disse que para você tirar o máximo partido da sua vida, transformando os alvos de Deus em seus alvos? Então faça isso. Segunda lição. Na vida cristã nós temos uma inspiração. Hebreus capítulo 1, versículo 12, versículo 1, nos revela que temos essa grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. Temos aqui o pensamento da nuvem invisível de testemunhas. Neste contexto, elas são testemunhas num duplo sentido. São os que deram testemunho de sua fé em Cristo e agora são testemunhos que assistem em cumprimento do nosso dever. Quantas pessoas olham para a gente? Quantas pessoas olham para você? Quantas pessoas vão estar testemunhando daquilo que você é, daquilo que você faz, da forma como você reage, da forma como você fala, da forma como você olha? São testemunhas. É importante a gente entender que a gente não está sozinho, que sempre tem alguém nos observando e vai ser testemunha. Vai dizer: olha, fulano, olha, eu gosto de ver fulano, é tão tranquilo. Testemunha. Nós precisamos, e temos uma nuvem de testemunhas. É importante a gente entender isso. Em Hebreus capítulo 11, nos apresenta uma relação de heróis e heroínas que venceram a corrida. Eles fazem parte da história do povo de Israel. O livro de Hebreus nos lembra de pessoas como Abel, como Enoque, como Noé, como Abraão, como José, como Moisés, como Rabi e tantos outros. O detalhe comum a todos é que eles venceram porque creram. Hebreus 11:39 diz assim: porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus. É importante a gente entender isso. Eu preciso ser aprovado. Elas foram aprovadas por Deus. Ao imaginarmos esse quadro de testemunhas que nos observam, podemos comparar a situação de um atleta que está correndo em um estádio lotado de gente. Quando ele acelera a marcha, a multidão olha. Mas o detalhe interessante dessa cena é que a multidão que observa correspondente àqueles que já ganharam antes dessa corrida. Assim somos observados por testemunhas que já ganharam antes dessa mesma corrida em que nos encontramos. Agora pense comigo. Um ator agiria com muito mais intensidade se soubesse que algum famoso está sentado na poltrona observando. Um atleta se esforçaria duplamente se soubesse que é observado por uma famosa equipe de atletas olímpicos, pelo técnico de uma seleção. Do mesmo modo, o escritor aos Hebreus nos mostra nesses versos, segundo a Bíblia Sagrada, que nós também estamos correndo diante de uma plateia que nos observa atentamente. Nessa plateia estão todos os grandes heróis da fé do Antigo Testamento. No capítulo 11 de Hebreus, observamos que todos eles foram vencedores
quando estavam correndo para cumprir suas carreiras e agora eles nos assistem. Ou seja, o que eles fizeram passa a ser o referencial daquilo que eu posso ser. O que eles reagiram, da forma como eles reagiram, passa a ser um referencial daquilo que eu posso ser na minha reação, na minha ação, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, na direção que eu vier a tomar. Então, essa testemunha, ela age como referência. Eu tenho uma referência. Uma família onde tem o pai, a mãe, o filho e a filha, os filhos buscam nos pais a referência para ver aonde que eles vão. Qual é a atitude que eles vão tomar para a vida que está diante deles, eles possam enfrentar. Se uma família é bem estruturada, os filhos sempre terão os pais como referência para aquilo que eles querem ser. Se a família não for estruturada, esses filhos eles vão buscar uma referência fora. Vão criar conceitos pessoais que muitas vezes são equivocados e aí você vai enfrentar vários problemas com os filhos. Então é importante a gente saber que eu sou como pai, você como mãe, os pais eles são referência para os filhos. Os filhos buscam essa referência dos pais, porque eles eles vão estabelecer as metas dele por aquilo que eles veem nos pais. Quando eu crescer, você igual meu pai. Quando eu crescer, você igual minha mãe. É essa a referência, é essa nuvem de testemunhas que precisa estar no nosso coração e saber que nós não somos sozinhos. Portanto, estamos correndo diante de uma plateia de vencedores e eles torcem para que nós vençamos. Esforcemos-nos para realizar a vontade do Senhor, pois há uma plateia de vencedores e assim como eles venceram em serem fiéis ao Senhor, eu e você também venceremos. Terceira lição, na vida cristã nós temos obstáculos a transpor. Esse é o maior problema, a gente parece que entra sempre em choque quando tem um obstáculo. Sempre entramos em pavor quando surgem dificuldades. E não deveria ser assim, porque nós temos alguém que nunca nos deixa e não nos desampara, que é Deus. O escritor aos Hebreus nos mostra que além de estarmos rodeados por toda uma plateia de vencedores, também estamos rodeados pelos obstáculos dos nossos próprios pecados. Ninguém pode alcançar o sucesso quando se sente preso a algo muito pesado na sua vida. Ninguém tentaria escalar o Everest com um fardo extremamente pesado. Entendamos que o supérfluo e o desnecessário que pode nos atrapalhar na realização da vontade de Deus devem ser deixados de lado. Então eu tenho uma referência às testemunhas dos vencedores. Você olha para lá, você vai olhar lá o livro de Isaías, o vencedor. Você vai olhar o livro lá de Reis, vencedores. Você vai olhar em todas as partes da Bíblia de muitos vencedores chamados, denominados heróis da fé. Vencedores. Esses são as testemunhas. Então você tem uma referência para vocês vencer. E essa referência são aqueles que já venceram. E você precisa ter, eu preciso ter o mesmo exemplo de perseverança, de fé, de confiança, de autoridade, de saber que nunca estamos sozinhos. Cada indivíduo deve decidir o que é supérfluo. E quanto ao pecado, deve ser deixado de lado imediatamente. Depois de reconhecido, pois nos impede de prosseguir e crescer. Uma ilustração. Olha que história interessante. Um homem caminhava vacilante pela estrada, levando uma pedra na mão e o tijolo na outra mão. Nas costas carregava um saco de terra. Em volta do peito trazia vinhas penduradas. Sobre a cabeça equilibrava uma abóbora pesada. No caminho, ele encontrou um passante que perguntou: viajante,
por que carrega essa pedra tão grande? É estranho, respondeu o viajante, mas eu nunca tinha realmente notado que a carregava. Então ele jogou a pedra fora e se sentiu muito melhor. Em seguida veio outro transente que lhe perguntou: diga-me, cansado viajante, por que carrega essa abóbora tão pesada? Estou contente que ele tenha feito essa pergunta, disse o viajante, porque eu não tinha percebido o que eu estava fazendo comigo mesmo. Então ele jogou a abóbora fora e continuou seu caminho com passos muito mais leves. E um por um os transentes foram avisando a respeito de suas cargas, que eram desnecessárias. Ele foi abandonando uma a uma. Por fim, tornou-se um homem livre e caminhou como tal. Qual era, na verdade, o problema desse viajante? A pedra e a abóbora? Não, era a falta de consciência da existência delas. Esse é o maior problema nosso. Não é aquilo que carregamos, é a falta de consciência daquilo que estamos carregando, e muitas vezes estamos carregando pesos mortos, desnecessários. É isto que é o importante. Eu preciso ter consciência. Uma vez que as viu como cargas desnecessárias, esse viajante livrou-se dela bem depressa e já não sentia mais tão cansado. Esse é o problema de muitas pessoas. Elas estão carregando cargas sem perceber. E não é de se estranhar que estejam tão cansadas. Na vida cristã é um dever essencial descartar coisas que não servem para Deus. Hábitos, prazeres, confissões e associações que nos arrastam para trás ou nos atiram para baixo. Assim devemos abandonar tudo aquilo que nos retém. Peça ao Senhor: Pai, me ajude a deixar tudo aquilo que tem me impedido de avançar. Uma quarta lição. Na vida cristã nós temos um importante meio para avançar. Este meio é a perseverança firme. O texto diz: corramos com perseverança. Este termo trata-se da palavra grega hipomone. Essa palavra se refere a uma persistência que domina as coisas, que nos faz marchar sempre adiante com firmeza, recusando desviar-se. Porque os obstáculos não nos intimidam, para que as demoras não nos deprimam, para que os desalentos não nos tirem esperança, precisamos dessa perseverança, dessa persistência firme, porque senão nós não conseguimos avançar. Eu preciso dessa persistência que vai nos impedir de retroceder até que obtenhamos o nosso triunfo. O escritor aos Hebreus nos mostra que temos alvos a alcançar, obstáculos a vencer, e somos inspirados a não desanimar e sempre agir com perseverança. Mas há uma condição para que sejamos bem-sucedidos: olhar para Cristo. No versículo 3, no 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Em troca da alegria pela qual estava proposto, suportou a cruz, não fazendo coisa caso de ignomia, está sentado à destra de Deus Pai. Aí continua no versículo 3, nós vamos até o 2: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. A expressão olhando firmemente para o autor e consumador da fé deve ser compreendida como atitude que nos leva a tirar a nossa visão da tribulação ou do pecado e fixá-la em Cristo. Entenda que quando miramos em algo, este algo ganha força sobre nós. Quando nós nos deixamos aprisionar pelas preocupações e dificuldades do cotidiano, nossa vida de fé perde a alegria e somos invadidos por isso. O olhar para as ondas fez com que Pedro desanimasse e afundasse. Levantar os olhos para Jesus significa contar com a realidade do Deus invisível olhando para o invisível. Todos os membros
todos que fazem parte de uma igreja vivem da força da presença de Deus. O Espírito Santo sempre nos conscientiza em cada tribulação e em cada provação da fé. Jesus Cristo, Ele está presente, vivendo dentro de nós. Lembramos do que está escrito, no que diz Mateus 17, versículo 8. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Assim, Jesus fez de si mesmo um grande exemplo a seguir, encontrando os seguintes motivos para que devemos olhar para Ele. Ele é a origem e o meio de crescimento da nossa fé. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o autor da nossa fé. Dele vem a nossa fé. E é importante você olhar para Ele, você deparar-se com Ele, porque Ele é o autor e consumador da fé. Segundo, Jesus também é o consumador da nossa fé. Ele mesmo se empenha em nosso crescimento e aperfeiçoamento. Então é importante, Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 2, versículo 10, a parte A, também nele estáis aperfeiçoados. Então ele trabalha no nosso aperfeiçoamento. Deus não deixará pela metade a obra graciosa que Ele começou em cada coração. Então eu preciso estar bem certo, plenamente certo, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Devemos olhar para Cristo, porque Ele nos dá o exemplo de como suportar as lutas e as tribulações. Perseverança, fé, esperança. É importante que eu entenda isso. Eu gostaria de dizer para você que a sua vida, ela não pode permanecer sem sentido. Ela não pode ser dominada pelo medo. Ela não pode continuar sendo dominada pelas preocupações. Mas ela precisa agora ser dominada pela fé, pela esperança. A sua vida não precisa mais estar, você não precisa estar mais carregando tantos pesos desnecessários. O peso da preocupação, o peso do medo, o peso da angústia, o peso da depressão, o peso da doença, o peso da insegurança, da incerteza. Não. Lança fora todo o medo, todo esse peso e creia que Deus vai abençoar você, vai alcançar você, vai dar vitória para você. Estabeleça os seus métodos, restabeleça as suas metas, os seus alvos, e Deus vai te dar força para você vencer, atingir, alcançar os seus objetivos traçados, e o Senhor será glorificado. Deus não te desampara, Ele é o seu guardião. Ele é o seu salva-vida, é o nosso salva-vida, é o nosso guardião. É Ele que nos guarda. É Ele que está no controle de todas as coisas. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a vida do teu filho, da tua filha que ficou comigo até esse momento. Pedimos, Senhor, que tu venhas abençoá-los de uma forma poderosa, graciosa, para a glória de Deus, Pai. Eu sou o pastor João Marcos. Eu sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida. Eu, por causa dessa situação, dessa pandemia, eu comecei a fazer esses vídeos, né? Já fiz alguns lives, mas eu vou continuar, porque é bom eu saber que você está do outro lado e eu estou falando para você. Você pode não assistir agora, mas a hora que você assistir, eu vou estar falando para você. Certo? Que Deus te abençoe, rico e poderosa abundantemente. Até a próxima oportunidade, onde vamos estar juntos aqui, para a glória de Deus Pai.